Salve, salve! Tá no ar mais um Fala Maraca, ó. Você já sabe, o Fala Maraca é aquele programa onde o que menos acontece é o Maraca falar, porque a gente traz entrevistados aqui interessantes, que tem muito pra falar. Nosso tempo sempre é curtinho aqui assim, os assuntos que a gente traz aqui são interessantes. Então a gente quer ouvir sempre muito, mas o tempo é curto, né? Eu quero dizer que nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas buscam caminhos. Algumas pessoas querem pensar lá na sua aposentadoria, outras pessoas pensam no agora, no imediato, mas buscar caminhos e soluções para complementar a sua renda ou gastar bem um dinheirinho que sobra, ou até planejar uma poupança sem ser a poupança, porque a gente sabe que a poupança não rende muito, né? As pessoas estão cada vez menos descrentes da poupança. Ou, aliás, mais descrentes da poupança, né? As pessoas estão cada vez investindo menos em poupança. Porque é um investimento que realmente, apesar de ser um investimento seguro, é um investimento muito tímido e que se a pessoa deixar, só para você ter uma ideia, se deixar o dinheiro na sua poupança, o ano inteiro você vai perder dinheiro, porque o que ela rende, provavelmente a inflação vai comer isso aí e você vai acabar perdendo dinheiro. Por quê? Porque tem investimentos que são seguros também e que podem gerar mais para você. Hoje a gente vai falar, então, dessa questão financeira. Então, aí você está falando assim, não, então, Maraca, eu vou desligar a TV, vou desligar o rádio, porque eu não tenho dinheiro para investir. Mas é justamente por isso. Você vai descobrir aqui que você vai poder investir, começar a pensar nas coisas. Com pouco dinheiro, você consegue já começar a fazer algo pensando no seu futuro. Eu estou recebendo aqui o Guilherme Toffoli. Guilherme, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Opa, obrigado, eu que agradeço, Maraca, a oportunidade aí. Ô Guilherme, você é engenheiro financeiro, cara? Sou estrategista financeiro. Estrategista financeiro. Eu trabalho através da plataforma da Ademicon, né, que hoje é líder no segmento de consórcio do país, porém, como ela é uma holding, né, vamos falar assim, é um grupo de empresas, dentro dessa holding a gente tem uma plataforma de crédito, a gente tem uma plataforma de investimento. Então, dentro do que a empresa me oferece e também do conhecimento de mercado que eu tenho, eu consigo ajudar o meu cliente. Não necessariamente aquele cliente que vai fechar comigo, né, mas eu consigo direcioná-lo para o melhor caminho, né? Ô Guilherme, você tá nesse ramo há mais de 10 anos. Mais de 10 anos já. Começou novo aí. Cara, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né? Eu não sou daqui de Ribeirão, sou de Lins. Tá aqui há quanto tempo? Faz desde 2011. Então já virou Ribeirão Preto. Já sou Ribeirão Pretano. Minha esposa é daqui, criei raízes, né? Fiz faculdade de publicidade e propaganda e na época eu jurava que eu ia ser um Washington Oliveto. Eu ia ser redator publicitário. Era o que você queria. Era o que eu queria. Aí acabei caindo na parte de vendas, assim, meio que sem querer e me apaixonei, assim, demais, principalmente quando eu entendi a plataforma consórcio, entendi o poder que ela tem. Hoje eu consigo me ficar feliz, assim, com a minha profissão e me considerar um realizador de sonhos, né? Porque eu vejo muitas pessoas que antes não tinham uma possibilidade de fazer uma aquisição ou não conheciam a plataforma como investimento, e aí através de uma consultoria essa pessoa foi direcionada para um caminho aí um pouco mais vantajoso, né? Eu vou te fazer uma pergunta, assim, meio que direta. E ainda muito com relação ao consórcio tradicional ali, qualquer pessoa que não tenha o dinheiro para comprar o dinheiro completo, né? O dinheiro total para comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, se ela for financiar ou optar pelo consórcio, com o consórcio ela vai pagar muito menos? Muito menos. Certeza isso? Não, isso é fato, né? Até para explicar um pouquinho da diferença, porque às vezes as pessoas podem pensar, mas por que o consórcio é mais barato? Porque assim, o financiamento hoje, se for pegar um dinheiro no banco, o banco ele vai pegar o dinheiro de investimento. Então as pessoas que aportaram no CDB, CDI, na carteira de investimento do banco, o banco pega esse dinheiro e reempresta esse dinheiro. Ele empresta para as pessoas que querem fazer uma aquisição e não têm o dinheiro à vista. Só que existe um risco nessa operação, né? Porque o banco ele pega o dinheiro dele e deixa à disposição de um cliente final ali. Esse risco é calculado nos juros. Óbvio, também entra taxa básica de juros, entre outras questões também, né? Mas também tem muito do risco. No consórcio, não. No consórcio, o que acontece? A administradora ela vai administrar grupos de pessoas que têm a mesma finalidade. Então, grupos de pessoas que querem comprar um imóvel, grupos de pessoas que querem comprar um automóvel ou grupos de pessoas que querem fazer um serviço, uma viagem, uma cirurgia, né?
Então, o que que ela cobra? Ela cobra uma taxa para administrar esses grupos. Então, esse é o lucro, vamos falar assim, da administradora. Entendi. E essa taxa ela é fixa. A única coisa que você tem aí, além da taxa de administração, é a correção anual. Mas isso é para te proteger da inflação. Porque o cliente que contemplou no primeiro ano tem que ter o mesmo poder de compra do cliente que contemplou no último ano. Então, esse dinheiro ele vai corrigindo anualmente para que o cliente tenha sempre o mesmo poder de compra. Então, é muito mais barato. Hoje a gente está falando de um financiamento aí, o cliente vai pagar aí 18%, 20% ao ano. A minha taxa começa de 1,2 ao ano. Cara, 1,2 ao 1,2 ano. ao ano. Lembrando que, na verdade, isso acontece porque o objetivo do consórcio não é investir o dinheiro das pessoas, e sim montar grupos ali, administrar esse recurso. Explicando, eu tenho, óbvio, uma explicação um pouco mais formal. É um grupo de pessoas que tem interesse no mesmo fim. Só que para todo mundo entender, vamos dizer que eu gosto muito de churrasco, você gosta muito de churrasco, e a gente quer fazer um churrascão na nossa casa com a nossa família e vai gastar milão, tá? Então a gente junta em 10 pessoas, cada um coloca ali R$100 e todos os meses eu vou sortear uma pessoa que vai fazer o churrasco para sua família. Então, é um financiamento coletivo. Todo mundo está injetando um saldo ali, e aí desse saldo, cada pessoa, né, mensalmente vai sendo contemplada para fazer. O interesse não é ninguém ganhar com dinheiro, e sim chegarem ao objetivo, que é o bem que está ali, o objeto que está ali. No consórcio tradicional é isso. E aí depois, o consórcio tem mais de 60 anos, né? E aí depois veio a questão do lance, que é para potencializar. Então, eu quero mais rápido. O que eu posso fazer? Então, é isso que eu ia te perguntar. Deixa eu te fazer deixa eu ilustrar essa pergunta para quem está assistindo. Tá. Quem está assistindo a gente quer comprar uma casa de 200 mil. Sim. Hoje em Ribeirão Preto você acha uma casa de 200 mil razoável ali para você morar em... Tem muito bairro com casa de 200 mil que você vai encontrar e vai viver tranquilamente o resto da sua vida. Só que 200 mil para algumas pessoas ainda é muito pesado, né? Para mim é pesado, para você, para todo... olha, gente... Para a maioria das pessoas, né? Então, e a pessoa fala assim, olha, eu tenho 40 mil. Ela pode se programar, só que ela fala o seguinte, olha, eu tô entrando num consórcio, mas eu preciso de uma casa, porque o valor que eu tô pagando mensal nesse consórcio é mais ou menos o valor de um aluguel. Eu ainda tenho 6 meses aqui nessa casa, mas daqui 6 meses eu vou precisar sair. Existe uma maneira... E ela tem 30 mil ali para dar de lance. 30 mil é menos do que... dá 15%, né? 15% mais ou menos. Um pouco menos, porque o cálculo é em cima de valor do produto mais a taxa administrativa, né? Que é o erro comum das pessoas. Costumam fazer a conta ali no valor do crédito, porém, como o fundo arrecadado ele é o total, a gente tem que calcular em cima do fundo total, né? Então, pouco menos aí de 15%. Então, vamos até mudar esse pensamento um pouco. São os 200 mil. Ele achou uma casa de 180 mil. Ele achou uma casa de 180. Ele tá pagando um consórcio de 200 mil. Sim. Porque o consórcio de 200 mil ele vai pagar mais ou menos quanto por mês? R$670 mais ou muito menos do que um aluguel. Muito menos. Muito menos do que o valor de um aluguel. Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Então ele vai precisar de uma casa daqui a 6 meses, está num consórcio de 200 mil, mas a casa que ele está vendo, ele foi ver uma casa lá no Simeone, lá no Dutra 2, tem uma casa boa lá de 180 mil. Ele quer essa casa, ele tem 30 para dar de lance. Você acha que a chance dele em 6 meses, participando dessas assembleias, ser contemplado é boa ou não? É interessante essa sua pergunta, até para a gente vacinar os nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores. Eu sou um cara que trabalho muito com a verdade, tá? Eu não sou do tipo de vendedor que... Eu tenho certeza que alguém por aí que está ouvindo vai falar, mas me prometeram... A gente não trabalha com falsas promessas. Então, eu consigo te falar que existe uma possibilidade de contemplação, porém eu não consigo garantir essa possibilidade. Entendi. Porque 30%, vamos dizer, 30 mil é um valor alto, um valor bom, né? Eu nunca posso dizer que 30 mil é um valor baixo, porque às vezes 30 mil é uma economia de anos que a pessoa fez. Então, a gente tem que valorizar o valor que a pessoa... Lógico. Né, tem. Porém, muitas vezes, nesse caso, o que eu direciono? Coloca esses 30 mil numa renda fixa. Você vai ter aí mais ou menos retorno de 0,9% a 1% ao mês. Isso vai te ajudar a pagar a sua parcela. E a gente
tira um pouquinho da sua ansiedade. Aham. Porque muitas vezes é melhor você acumular, né, vamos falar assim, um aluguel com um consórcio do que um financiamento. Hoje uma parcela de um financiamento aí de 200 mil, o cliente vai pagar 2.500, 2.600 na média. Por mês? Por mês, é. Olha a diferença, nós estamos falando Fora de que... menos de R$700 no Isso. consórcio e de 2.500 Isso, no... a não ser, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, aí Sim, o cliente aí ele tem consegue subsídio. mas eu tô falando um financiamento tradicional, né? Porque nem todo mundo tá apto a participar do Minha Casa Minha Vida. Então, e o Minha Casa Minha Vida também é geralmente para casas novas, né? Então, você achou uma casa lá no Dutra, por exemplo, a casa já está usada, eu vou comprar ela, é mais fácil você administrar por um pouco mais de tempo consórcio com a parcela do aluguel, desculpa, aluguel com a parcela do consórcio, né? Então, você paga aí uma parcela de R$670 do consórcio, com, sei lá, os seus R$800 de aluguel, ainda assim é mais barato do que a parcela do financiamento. Fora que no financiamento você tem que aportar aí 20% de entrada, às vezes você não consegue aprovação por conta de score, não consegue aprovação por conta de restrição, né? Então tem diversas situações. É óbvio, ele pode contemplar dentro desse prazo com os 30 mil? Pode. Porém, se eu falar para ele que vai contemplar, eu estou agindo com falsas promessas. E eu não gosto de trabalhar dessa maneira. Né? Então, se ele aporta esse valor ali mensalmente, ele tem um subsídio, vamos falar assim, dessa aplicação no pagamento de parcela dele, e a gente vai trabalhando de outra situação. Por quê? Toda assembleia, até um erro comum, as pessoas acham que a assembleia, o sorteio é feito na administradora. Não é. É a Loteria Federal que faz os sorteios, aquele sorteio de sábado e quarta-feira. Né? E ele é o balizador da administradora. Então, com base nesse sorteio, a administradora pega a cota que for sorteada ou as outras formas de contemplação ali. Porque eu tenho, por exemplo, um lance embutido. Um cliente ele contrata lá 200 mil, ele pode pegar 25%, ou seja, 50 mil da própria carta para aportar de lance. Então, é isso que eu ia falar. Como eu estou falando de 200, como eu falei de 200 e ele vai precisar de 180... Sim. Ele pode usar 20 mil para colocar no lance dele junto com os 30 que ele tem? É sempre um valor fixo que a administradora pré-determina, né? Então, por exemplo, na Demicon a gente tem lances aí de 20, 25 e 30%, dependendo da categoria, né? Mas vamos dizer, por exemplo, um lance de 25%, que é o mais comum. Ele pegou lá 200 mil reais, usou 25% da própria carta, ou seja, 50 mil para a oferta do lance. Ele pode complementar com o valor de recurso próprio o lance dele. Então, ele, em vez de ter 50 ou de ter 30, ele tem 80. Ele pode complementar. Só que muitas vezes, você concorda comigo que se todo mundo pode dar 25, a gente parte de 25. Então, muitas vezes, por conta dessa composição de lance, ainda assim pode ser que a gente não consiga garantir uma contemplação imediata nesse sentido. Então, o que eu faço? A gente trabalha de uma forma muito personalizada. Eu sempre tenho o extrato da Loteria Federal antes da Assembleia. A Assembleia acontece sempre 2 dias depois do sorteio, que é justamente para a gente ter tempo de fazer um estudo e fazer os lances do nosso cliente. Então eu vi lá que no sorteio, por exemplo, o Maraca comprou a cota 500. E saiu lá no sorteio a cota 495. Falou, pô, tá muito próximo. E aí, eu esqueci de comentar, né? O que diferencia? Se todo mundo tá ofertando naquela categoria do lance fixo de 25% e todo mundo tá ofertando da própria carta, você entende que tá todo mundo em pé de igualdade. Como que eu diferencio para saber quem vai ser contemplado nessa situação? É sempre a cota mais próxima do sorteio. Ou as cotas, né? Porque a administradora, por exemplo, tem grupos que está contemplando 5, 6, 7 nessa categoria de lance. Então, sei lá, você está com a cota 500, saiu a 495, eu sei que você está muito próximo. A chance é muito grande. A chance é muito grande. O que eu vou falar? Maraca, guarda seus 30 mil, você não vai precisar usar ele. Eu vou te contemplar só com embutido. Então, é sempre um trabalho mês a mês. Eu não posso falar em 6 meses. Eu sempre vou falar, ó, esse mês ficou perto, a gente pode contemplar. Ou, esse mês ficou longe, a gente não vai conseguir. Então, eu prefiro tirar a ansiedade do meu cliente para que ele faça algo bom, do que eu simplesmente ir na emoção do cliente, e aí amanhã depois ele tá chateado comigo porque ele perdeu aquele recurso, né? Eu trabalho com sonhos. Comprar uma casa é um sonho. Eu não posso tratar esse sonho de qualquer maneira. Eu tenho que participar do sonho do meu cliente. Claro. Mas você já explicou bem, eu acho que fica explicado. Então, quer dizer, se você, a opção pelo consórcio eu acho que vale a pena, em detrimento ao financiamento, porque mesmo você não tendo um grande valor de entrada, se você tiver alguns meses para esperar,
a possibilidade de você ser sorteado ou ter uma estratégia aí para dar um lance e conseguir ser contemplado é muito grande, é muito boa. Então eu acho que isso vale a pena. E tem situações também, por exemplo, o cliente ele financiou, não aguentou esperar, conseguiu uma taxa lá legal no Minha Casa Minha Vida, financiou. Você pode fazer o consórcio para quitar o financiamento. Então, dentro de um prazo lá que você contemplou, você vai levantar esse crédito e vai quitar o seu financiamento. Então, você vai sair de 360 meses para 220, ou seja, você eliminou aí 10 anos de contrato, fora os juros, né, que você está deixando de pagar, porque quando você faz a quitação, você acaba eliminando os juros, né? Ô Guilherme, e uma outra coisa, o consórcio, as pessoas falam muito de consórcio, Aham. e existem alguns mitos. Você tem alguns dos principais mitos do consórcio, coisas que a pessoa fala e que não é verdade? As pessoas falam, por exemplo, que o consórcio é bom quando contempla rápido. Eu digo que depende. Se sua necessidade é urgente, a gente tem que trabalhar com uma contemplação mais rápida. Porém, se você está fazendo para investimento, ou você está fazendo pensando no futuro mesmo, quanto mais demora para você contemplar, melhor. E eu vou te explicar. A nossa taxa, lembra que eu te falei que ela é fixa? Aham. Então, hoje, por exemplo, a Demicon, a gente trabalha com 24% total de taxa administrativa no consórcio imobiliário. Porém, o INCC, ele reajusta anualmente. E ele é sempre, entre aspas, juros sobre juros, né? Então, ele reajustou um crédito de 100 mil para 105 mil em um ano, a média histórica é 5%. No ano que vem, ele vai reajustar em cima do 105, não do crédito inicial. Então, ele sempre vai subir o crédito para te proteger da inflação. Dependendo do prazo que você for contemplado, o seu crédito vai ser superior à taxa administrativa que você pagou. Ou seja, você teve um ganho de capital só investindo mensalmente nas parcelas. E aí você tem diversas possibilidades de uso através daí, né? Então, nem sempre o consórcio é bom quando contempla rápido. Às vezes, quanto mais demora para contemplar, mais ganho de capital você tem, mais possibilidade de compra você tem, mais resguardado você fica, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo, por exemplo, tem 10 mil reais, 100 mil reais para aportar num CDI, por exemplo, aportar num título de renda fixa. Porém, a pessoa pode pagar R$ 336 por mês, que é o meu crédito de 100 mil reais, por exemplo. Então, aquele valor ali, ela está fazendo uma poupança forçada, né? Então, ela está guardando dinheiro e aquele crédito de 100 mil reais está reajustando, ou seja, ele não está reajustando em cima de 336, está reajustando em cima de 100 mil reais. Então, ele está tendo uma potencialização muito grande. E outra, uma vez que o cliente contemplou e ele não tem onde usar esse crédito, no mínimo ele está rendendo a 90% de CDB. Então ele está rendendo em cima dos 100 mil e não em cima dos R$ 300. Então ele tem ganho de capital também nessa situação. Olha isso, cara. Vale a pena, então. Isso é tudo por regra na verdade, a lei, né? E o Banco Central ele fiscaliza. Muitas pessoas têm uma ideia errada do consórcio, porque fizeram o consórcio lá atrás. Antigamente era assim. Eu tinha uma loja de videocassete. E aí eu queria aumentar minhas vendas. O que eu fazia? Eu juntava ali 10 pessoas, fazia ali, todo mundo vai dar mensalmente aqui R$ 100, daqui X meses você vai pegar o valor. Só que acontecia? Você não tinha respaldo, você não tinha garantias. Então às vezes acontecia, eu comprei um consórcio, a empresa faliu. Eu comprei um consórcio, na hora da contemplação não tinha saldo. Perdi dinheiro. Por quê? Porque não tinha regulamentação. A lei é nova, ela é de 2008. Se for ver, é muito pouco tempo. 16 anos aí. Então, você tem uma leva de pessoas que acabaram sendo prejudicadas pelo produto justamente por não ter uma regulamentação. E assim, se a gente prestar atenção, né, isso garante muita coisa. Por Muita. quê? Porque você tem aí o Banco Central por trás, um consórcio hoje não é autorizado se não for algo muito sério, se não houver um lastro atrás disso tudo. Isso. Provavelmente tem seguro aí também, se precisar, entre outras coisas, né? Sim. Porque tem aquela questão, você está num consórcio com outras 100 pessoas, algumas começam a não pagar ou desistir. Se é um banco, se é uma empresa que está legalizada, está tudo certinho, o consórcio não vai acabar por conta disso. Exatamente. Então, por isso que é importante as pessoas também fazerem um estudo de quem elas estão contratando esse consórcio. Eu me lembro que no ano 2002, se não me engano, 2002, eu participei de um consórcio de uma concessionária, né? E esse consórcio, ele me obrigava naquela época a pegar o carro na concessionária. Isso não existe mais hoje. Não, né? Você pode comprar onde você quiser. Hoje você tem alguns consórcios que são balizados pela tabela FIP do veículo, que é
Eu não gosto de falar ruim ou alguma coisa assim, porque eu não gosto de falar, entre aspas, mal de concorrentes, né? Mas é uma situação específica, vamos falar assim. Porque se o veículo tiver reajuste 3 vezes no ano, vai reajustar 3 vezes a parcela. Né? Mas você tem balizador da tabela FIP, porém você contemplou ali, você pode comprar em qualquer lugar. Então você pega, por exemplo, consórcio de eletrodomésticos, você não precisa comprar naquela loja que você comprou, você pode comprar em qualquer loja, desde que você tenha nota, tudo certinho. Então, muita coisa mudou. Hoje, para abrir hoje você não consegue abrir um consórcio novo, vamos falar assim, uma nova administradora de consórcio. Justamente porque tem tanta regra, tanta proteção ao cliente, que ficou muito complicado para novas Quase empresas inviável. que fosse quase inviável. Hoje, por exemplo, a própria Demicon, para abrir um grupo novo de consórcio, ela tem que mostrar para o Banco Central que ela tem lastro financeiro, para mesmo que tenha uma inadimplência muito grande, ela tenha condições de subsidiar aquele grupo por determinado tempo, né? Então, a gente tem que dar essa garantia primeiro para o Banco Central, para depois ele autorizar a venda do grupo de consórcios, né? Então, você tem muito mais segurança no produto hoje, né? E isso é muito legal. E até fica a dica para o pessoal. Receber um contato de um consultor de consórcio, dá uma olhada, pesquisa no site do Banco Central, como que está a situação da administradora, consulta as reclamações, porque muitas vezes as pessoas erram porque vão lá no Reclame Aqui. Reclame Aqui, muitas vezes tem outro vendedor de consórcio que está querendo prejudicar aquela empresa. Tem isso também. Então, você vai no Banco Central, o Banco Central eles são reclamações validadas. Então, o Banco Central entrou em contato, ele viu que realmente tinha procedência aquela reclamação, e aí tem a tratativa da reclamação. Então, você tem lá o ranking das maiores administradoras do país, você tem as administradoras mais reclamadas do país. Então, fica a dica para o pessoal dar uma olhada. Pesquisa, a lei é 11.795 de 2008. Pesquisa a lei do consórcio, lá você vai ver os tipos de uso, né? Porque às vezes o cliente vem e fala, eu já tenho consórcio e outra administradora. Você consegue comprar a dívida? Não consigo, porque o saldo é para aquele grupo. Entendi. Né? Então, o cliente vai comprar um imóvel hoje, vai alienar a Demicon? Não, vai alienar o grupo do consórcio que a Demicon administra. Por quê? Eu estou protegendo a saúde financeira do grupo. Entendeu? Então, é aquele grupo de pessoas que precisa arrecadar mensalmente e eu preciso ter saldo para contemplar as pessoas. A Demicon por exemplo, ela já oferece para as pessoas outras oportunidades? Por exemplo, Sim. Eu quero fazer uma viagem ou eu quero pagar os estudos do meu filho, isso tudo já é oferecido por vocês? Sim. A gente tem diversos... Hoje até prótese capilar... E construção também? Construção também. Também? Inclusive, Prótese capilar? Deixa eu ver se o Rogerinho... Não, o Rogerinho tá bem, né? Mas tem uns amigos nossos aqui que precisa, né? Aqui, e aumentou a busca, cara. Aumentou bastante a busca. Aí tem também inseminação artificial, dá pra fazer com consórcio também. Qualquer tipo de procedimento cirúrgico, procedimento... O Jason ali já ia gostar desse do capilar. Então, tem bastante gente aqui. Já dá pra fazer. Construção também. E o nosso processo de construção ele é bem simples, né? Depois da pandemia, muita coisa melhorou, vamos falar assim, na questão de processos. Por quê? Como eu tinha distanciamento social, não tinha como você agendar para fazer uma vistoria, ou chamar o engenheiro para dar uma olhada na obra. Acabou dificultando o processo. Então, o que a gente fez? Hoje a gente tem um processo digital. Você tem um terreno lá, contratou um consórcio, contemplou esse consórcio, você vai fazer a construção. Nossa construção é em 3 etapas, que é a fundação, a obra em si, a estrutura, né? E depois o acabamento. Então você vai me orçar um projeto físico-financeiro em 3 etapas de obra. Vai me dizer que em cada etapa você vai gastar um valor X. A gente vai liberar aquele valor em cima do projeto e uma vez terminada aquela parte, aquela etapa, você manda fotos pra gente de como que tá, a gente libera a segunda etapa de obra. E assim a gente vai... Legal, isso é muito bom, fazendo. Cara. Então você pode comprar um terreno e construir. Hoje a Demicon lançou um produto que é recente, tá com cheirinho de novo, sabe? Saiu do forno agora, que é o leilão mais consórcio. Antigamente você não conseguia comprar imóveis de leilão com o consórcio. Hoje, com o nosso processo da Demicon, você consegue. Tendo um imóvel próprio ou de terceiro para alienação prévia, ou você pode usar até o próprio imóvel do leilão, desde que você tenha recurso. Por quê? Hoje, com o consórcio, você tem um consórcio contemplado, vamos dizer que você tem um consórcio lá de 200 mil contemplado, tem esse crédito bonitinho para usar, e surgiu uma oportunidade de mercado. O cara está viajando para fora do país, não tem tempo para esperar fazer a alienação da casa, para a liberação do valor, e você tem esse recurso em mãos. Ou você tem um recurso de terceiro que pode utilizar. Você faz a compra do imóvel à vista e pede o reembolso na administradora.
Aí a administradora faz a alienação do imóvel e te reembolsa o valor que você pagou à vista. Então você tem essa possibilidade também de trabalho. Mais uma possibilidade. Então hoje, por exemplo, eu quero... as pessoas às vezes acham, para eu investir em imóvel, para eu investir em leilão, eu tenho que ter dinheiro à vista. Não necessariamente. Vamos dizer que você faça aquele processo que a gente começou inicialmente, né? Contratou lá 200 mil, tá pagando R$670 de parcela todos os meses, contemplou com o lance embutido, liberou 150 mil. E aí você tem um imóvel, ou você tem um imóvel de terceiro, por exemplo, sua mãe, seu pai tem um imóvel quitado que pode usar nessa operação. O que a gente vai fazer? A gente vai alienar o imóvel do seu pai, da sua mãe, vai deixar o crédito liberado na administradora, rendendo a 0,9 ao mês, né? Então ele fica liberado ali, não vai cair em dinheiro na sua conta, mas fica liberado para uso. E aí você arrematou o imóvel de leilão. Se você conseguir mandar a documentação até, vamos dizer, 3 horas da tarde daquele dia, em 24 horas a gente paga o leiloeiro o valor do imóvel. Entendi. E aí esse imóvel fica disponível para você. Você arrematou esse imóvel. Hoje um imóvel de... um crédito, né, vamos dizer, de 150 mil, você compra um imóvel de 300 mil tranquilamente no leilão judicial. Então você consegue potencializar seus ganhos, tanto para investimento, quanto para uso próprio também. A única coisa que a gente não paga o leiloeiro, porque não tem como a gente dimensionar isso internamente. Só que é uma programação que você pode fazer tranquilamente. E vale muito a pena, vale muito a pena. Mais uma vez, você vai ter mais uma oportunidade, além do consórcio ter sido um bom negócio para você, você vai ter mais uma oportunidade de economizar aí achando um bom imóvel no leilão também. Ó, eu te falei passar rápido, né, cara? Passa. Olha, já são quase meia hora aqui de bate-papo falando. E eu nem falei 10%. Não, e assim, ó, eu também tô cheio de perguntas aqui. Eu queria fechar te agradecendo e pedir para você colocar suas redes sociais, porque eu sei que você dá dicas. Sim, sim. E eu acho que é importante as pessoas. Mas assim, ó, sucintamente, qual é a melhor forma da pessoa se garantir contra um consórcio que pode prejudicar ela? Primeiramente, estuda a administradora, dá uma olhada no Banco Central, administradora, toma cuidado com promessas, tá? Então, o vendedor chegou com muita promessa, eu vou te contemplar sem você dar nada do bolso, toma cuidado e nunca paga lance antes de confirmação. O lance é pago somente depois da confirmação de contemplação. Legal, ótimo. Então, eu perdi 20 mil porque eu paguei o lance. Cara, você não pode pagar nenhum lance antes de confirmada a contemplação. Pede o extrato da contemplação e o boleto diretamente da administradora. Ficou com dúvida? Entrou em contato? Liga para a administradora, sempre tem um saque, sempre tem um serviço de atendimento ao cliente. Liga, esse vendedor é real, tá tudo certo, esse procedimento que ele me passou tá correto. Sempre toma muito cuidado, porque é muito complicado isso daí. Ô Gui, e suas redes sociais aí, se o pessoal quiser saber mais sobre consórcio, sobre investimento, o que ela pode fazer? No Instagram, Guilherme Toffoli, tudo junto, né, .ademicon, né, @guilhermetoffoli.ademicon. Se quiser me chamar no WhatsApp também pode ficar à vontade, tá? 16 99744 4148. E eu tenho um site onde eu ensino as pessoas a investir com consórcio. Esse site está gratuito por enquanto, tá? Então entrou lá, você tem 3 aulas gratuitas para aprender em qualquer etapa do consórcio como você pode obter lucro. Contemplou rápido tem um lucro, no meio da tabela, vamos falar assim, e no final do grupo. Então pode acessar lá, lucrandocomconsórcio.com.br. E as redes sociais aí, estou à disposição, pode tirar dúvida. Quem sabe a gente marca um segundo bate-papo aí pra gente aprofundar mais essas ideias, né? Fechado, Gui. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Conte sempre com a gente. A gente vai marcar, vai ter que marcar, porque não deu pra falar tudo aqui. Legal. Eu quero agradecer a todos que ficaram ligados aqui no Fala Maraca. Vocês viram que eu falei pouquinho mesmo hoje? E o Guilherme é bom, cara, se comunica muito bem, falou muito bem, tirou todas as nossas dúvidas. E quero agradecer ao Grupo Tade de Comunicação, os trabalhos técnicos do Rogerinho aqui comigo. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau.